Isso aqui é quase uma mentoria de carreira, né? Você tem que me pagar depois, hein? E isso serve também para quem está pensando em fazer transição de carreira. É você escolher a profissão que vai te trazer algum valor afetivo a longo prazo que você goste de fazer. Porque se você de fato gostar de fazer, você vai ter mais tempo para se aperfeiçoar. E quanto mais você se aperfeiçoar nessa profissão, mais raro você se tornará dentro dela. E, portanto, o seu trabalho vai valer mais porque mais pessoas estão disputando o seu trabalho. E a única forma do seu trabalho valer mais dinheiro é mais pessoas quererem ele. Ponto final. Eslen, vale a pena fazer medicina ainda? Acho que faz sim. Apesar de muitos médicos reclamarem, ainda assim é uma profissão que provavelmente você vai ganhar muito dinheiro, mais do que a média com um esforço meio parecido, né? Claro que se algumas pessoas tiverem uma habilidade intelectual de enxergar um mundo assim um pouco mais aflorada, talvez todo aquele esforço de, 2 anos para passar no vestibular estudando um cursinho, 5 anos fazendo a graduação, mais uns 3 anos de residência, daí 9, 10 anos de estudo, dependendo do quão rápido você for passar na faculdade. Se você investir o tempo e a energia e as horas estudando em abrir uma padaria, 10 anos de se debruçando em cima do modelo de negócio da sua padaria, com a mesma intensidade que você irá se debruçar em o mesmo banco de horas que você irá se debruçar em medicina, arrisco dizer que você vai ganhar mais que um médico médio, né? Então, em termos financeiros, talvez fazer medicina ainda seja um dos caminhos mais fáceis de você virar médico de uma cidade de 8 mil habitantes no interior e ter um trabalho muito tranquilo e ganhar muito bem. Mas tem que ver se você gosta, né, cara? Não pode fazer isso pelo dinheiro, porque aí o que vai acontecer daí? Você vai trabalhar sem gostar da parada? No final do dia você tem que gostar da profissão, porque vai esgotar, entendeu? Você vai se formar, tal, começou a ganhar uma grana legal, comprou um carro, uma casa, não sei o que, aí você vai ficar fazendo o quê? Você tem que curtir o negócio, senão vai ser complicado. E você pode investir esse banco de horas em outra coisa, só que você tem que realmente fazer, né? Por exemplo, se você abrir uma padaria, não precisa abrir uma padaria, né? Mas entendeu o exemplo que eu dei? Porque é muito tempo em horas que você vai dispor para a faculdade de medicina, né? Para aprender tudo aquilo. Se você investir isso em empreendedorismo, comercial, vendas, talvez você ganhe tanto dinheiro quanto um médico. Ficar 10 anos estudando um modelo de negócio, abrindo um modelo de negócio, rodando um modelo de negócio, você vai ganhar grana, cara. Não tem como não ganhar. Estudando, lendo livros, ouvindo pessoas, fazendo mentorias, fazendo cursos. A questão tem que ver se você gosta, né, cara? Hoje tem um fenômeno acontecendo, né, que bastante visível, que é uma galera insatisfeita com o trabalho, não por conta da jornada de trabalho, da rotina de trabalho, né, não só por isso, né, mas principalmente e os exemplos que eu estou dando aqui, principalmente aquelas pessoas que são insatisfeitas com a carreira que escolheram, né, e isso muito provavelmente vem de uma geração aí de pessoas que hoje tem 30, 40 anos, um pouco menos, um pouco mais, dependendo da pessoa, que fizeram faculdade no passado, impulsionados pelo discurso dos nossos pais, de que você tem que tirar uma faculdade, né? Quem não ouviu isso dos pais? Não, você tem que tirar uma faculdade ou passar num concurso, né? Porque, de fato, os nossos pais viveram aí década de 80, 90, período de hiperinflação, redemocratização, muita incerteza política, novas moedas, congelamento de poupança do Collor, plano real. Então foi uma época financeiramente turbulenta, né? E associava-se a estabilidade financeira com o concurso. Então faça um concurso que você resolve o teu problema, porque as variações de moeda você vai ficar seguro, porque digamos que vão resolver o teu primeiro. Ou faça uma faculdade depois do boom das universidades, principalmente porque naquela época tinham poucas universidades e, portanto, um cara formado era um pouco mais raro. E tudo que é raro no mundo capitalista, o serviço ou item, se torna mais valioso, né? A única forma de você valer mais é mais pessoas querendo você, né? E se você for raro, automaticamente já tem mais pessoas querendo você, né? Mas hoje não é assim, né? Então hoje a galera se enxergou num cenário onde você se forma, profissional de nutrição, médico, psicólogo, fisioterapeuta, até mesmo engenheiros, né, civil, engenheiro civil e elétrico, e o mundo real não tá nem aí para você. Essa é real.
né? Então, assim, vou fazer medicina. Beleza, mas, cara, você tem que ter um plano, né? Não é, agora eu fiz medicina e resolvi minha vida. Não é assim que funciona. Ainda mais, cada vez mais, tendo faculdades de medicina por aí, formando todo ano milhares de médicos, que vai chegar um momento que quanto mais acessível for um médico, mais cai o valor deles, né? Óbvio, né? Então acho que isso serve para qualquer outra, né? Por isso que hoje muitas pessoas têm essa crise de profissão, né? Essa dificuldade de saber se mudam ou não de profissão, porque tomaram a decisão de considerar, de seguir uma profissão lá no, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, quando o cenário era outro. Era um cenário onde normalmente você se preparava para seguir uma carreira de carteira assinada, principalmente, né? Era um cenário que o trabalho informal ainda era um pouco menor, mas hoje a gente tem o quê? 45 milhões de trabalhadores CLT, salvo engano, e 42 ou 43 milhões, quase a mesma proporção, de informais. Então você está entrando na faculdade para ser um profissional autônomo, para ser um CLT, se for autônomo, você vai ter que trabalhar para caramba, porque vai chegar paciente para você do nada, né? Se for para o lado do CLT, o seu salário talvez seja um pouco menor. Então, cara, é difícil, tem que ponderar. Eu acho que no final do dia, assim, é você escolher a profissão, e isso serve também para quem está pensando em fazer transição de carreira, é você escolher a profissão que vai te trazer algum valor afetivo a longo prazo que você goste de fazer. Porque se você de fato gostar de fazer, né, e aí não é uma inclinação temporária, mas se você de fato gostar de fazer, você vai ter mais tempo para se aperfeiçoar. E quanto mais você se aperfeiçoar nessa profissão, mais raro você se tornará dentro dela. E, portanto, o seu trabalho vai valer mais porque mais pessoas estão disputando o seu trabalho. E a única forma do seu trabalho valer mais dinheiro é mais pessoas quererem ele. Ponto final. Né? Tem bastante demanda para uma oferta limitada. Aí você vai falar, pô, Edson, mas eu tô aqui, eu tenho os negócios de conta. Claro que você não vai dar uma de adolescente, abandonar tudo e ignorar suas contas e virar artista plástico. Né? Se você quer virar artista plástico, primeiro faça uma reserva, faça uma questão aí, organize tudo. Né? Eu quero fazer cinema, então eu não vou mais ser, vou fechar meu escritório de advocacia, eu tenho 2 filhos e vou arriscar. Não faz isso, né, cara? Pelo amor de Deus, não seja criança, entendeu? Mas acho que a longo prazo você tem que ter um plano, né? Principalmente se você tem um estilo de vida que você não guarda dinheiro, né? E é fácil ter um estilo de vida que a gente não guarda dinheiro porque as pressões sociais para a gente não guardar dinheiro são enormes, né? Enormes, tanto pressões sociais em termos de jogos e vícios, etc., quanto pressões sociais em termos de status, né? E aí, se você é uma pessoa que não guarda grana, primeiro saiba que você não vai se aposentar pelo INSS, tá? Esquece isso, não vai acontecer. Até lá esse sistema já quebrou se não tiverem reformas profundas, e provavelmente não vão ter reformas profundas, porque reformas profundas são impopulares e ninguém quer, né? O último que tentou fazer foi o Temer e a popularidade dele estava em 3%. Ele fez um monte de reforma impopular. Então, ninguém vai fazer, vai seguir esse esquema e é um negócio, uma bomba relógio que já está quebrado. Então você tem que guardar grana, né? Sei lá, previdência privada ou guarda dinheiro aí. Senão você vai virar aqueles médicos que têm 75 anos e fazem plantão até hoje. Né? Viram à noite no hospital trabalhando, quase morrendo, para pagar as contas porque não guardaram grana a vida toda. Então acho que o cenário que vocês têm que fazer aqui agora, no mundo atual que a gente tem, de rápida transformação, automatização de vários empregos, né? Principalmente com o advento das inteligências artificiais e do ganho de produtividade patrocinado por essas tecnologias, é você olhar assim, sair do automatismo, parar um pouco e falar, bom, o que eu vou fazer nos próximos 10 anos para resolver esse pepino? Né? O que eu faço nos próximos 10 anos? Será que não está na hora de diminuir essas compras de roupas toda hora e gastação e etc. para pagar de bonzão ou de boa zona num ciclo social de pessoas que nem têm interesse genuíno em mim? Pode ser uma alternativa. Né? Será que não está na hora de reduzir os gastos aqui e acolá? Pode ser uma alternativa. Né? Parar de trocar de carro toda hora. Eu estou falando isso para quem ganha dinheiro. Tá? Se você não ganha dinheiro ainda, é outra coisa para vocês. Primeiro tem que melhorar tecnicamente as suas habilidades para se tornar um profissional cada vez mais raro no mercado e aí começar a ganhar dinheiro. Aí você vai para esse outro cenário, né? E aí você decidir, fazer um plano de ação aí para os próximos 10 anos e falar, bom, nos próximos 10 anos, em 2035, eu vou estar com um colchão de grana muito bom que me permitirá, aos poucos, explorando as potencialidades de outras coisas e não necessariamente só o meu trabalho, né?
O problema é que 95% das pessoas não faz isso. Primeiro, porque nem ganham grana, e não ganham grana por várias razões, porque não foram educadas, porque não têm capacidade técnica, porque não têm noção que não têm capacidade técnica, são inconscientemente incompetentes. E isso eu não estou falando em termos pejorativos, tá? Estou dizendo um cenário real onde 75% das pessoas não interpretam um gráfico de correlação, né? Onde 10 a 8% das pessoas têm alfabetismo funcional razoável para compreender um texto que tem tese, antítese e síntese, né? Então são filhos de uma educação precária que foram jogados no mercado sem habilidade, hoje não tem tempo para aperfeiçoar essas habilidades, mesmo aqueles que querem aperfeiçoar, e são pessoas que seguirão nessa expectativa de, cara, ou o Estado me ajuda um pouco aqui, ou preciso de um pouco mais ali, e vou vivendo nesse estrangulamento até o limite. Se você é uma pessoa que não está nesse cenário, e é provável que você não esteja nesse cenário, porque muitos estudantes e profissionais autônomos me seguem, né? Meu perfil acaba não pegando muito a galera, sei lá, chão de fábrica, entre aspas, embora tenham vários sempre aqui acompanhando, óbvio. Mas se você está num contexto onde você tem um pouco de tempo para estudar, e principalmente se você está num contexto de ser um playboyzinho ou uma patricinha, no sentido não pejorativo do termo, no sentido econômico do termo, né, que você tem os teus pais para te ajudar de alguma forma, é quase uma obrigação moral você estudar, cara. É quase uma obrigação moral você se aperfeiçoar, entendeu? Agora, quem está aí no corre, né, para lá e para cá, fazendo um monte de coisa, o primeiro cenário é você se aperfeiçoar tecnicamente de forma suficiente para conseguir ser escasso, né? Para conseguir ser um pouco diferente da média dos seus alunos, né? Então, se você está nesse primeiro bloco, digamos assim, de pessoas que ainda estão obtendo conhecimento para lá na frente usufruir financeiramente desse conhecimento, oferecendo o seu tempo e a sua mão de obra em troca de um pagamento, né, que sempre será menor da sua entrega, porque existe um negócio chamado mais-valia, né? Quando você descobrir a mais-valia, você vai ficar bastante feliz, que é o lucro que o seu empregador terá. Afinal de contas, ele teve a iniciativa de abrir aquele negócio lá e botar o peito e ter risco sobre aquilo lá. Então ele vai pegar um pedacinho do seu trabalho para ele, e aí você vai ter o seu dinheiro, né? A não ser que você seja um profissional autônomo, né? Aí a mais-valia é sua, e um pouco do seu principal sócio, que é o Estado. Mas a questão é, nesse cenário, se você está nesse cenário, cara, você tem que estudar e ser um profissional diferente. E aqui eu não digo só estudar coisas acadêmicas. Se você entra para medicina ou para psicologia, você tem que saber outras coisas. Você tem que saber comunicação, você tem que saber articular um argumento, você tem que saber, não para debate, mas para explicar para o seu paciente as coisas, né? Para, sei lá, viver. Você tem que ter uma boa noção de marketing, uma boa noção de negócios. O que mais? Você tem que ter uma boa capacidade de escrita, né? Escrever pelo menos os 4 porquês corretos, né? Sem errar os 4 porquês. Agora, se você está num cenário onde você, digamos que já se formou, está no mercado de trabalho e fala assim, pô, minha vida está difícil, ganho muito pouco, não consigo ganhar mais dinheiro, significa que o seu trabalho é, digamos que fácil de achar, né? E aí nessa lógica de mercado, se você é fácil de achar, você é mais barato, né? Aí existe o outro cenário da galera que não passou por esse primeiro processo de capacidade técnica, de obtenção de capacidade técnica e desenvolvimento cognitivo, que aí entra para esse grupo de apostas e tigrinho e urubu do Pix. Aí realmente é difícil, né? Quase uma doença mesmo, que demanda tratamento. O que mais? E é isso, cara. Aí você vai ter que ficar trabalhando uns 20, 30 anos, vivendo abaixo do seu rendimento, guardando uma grana, que pelo menos renda a inflação, mais alguma coisa, né? Ou seja, você empresta o seu dinheiro para o governo, pelo menos isso, né? Uma renda fixa ali, segura, que vai te pagar a inflação mais alguma coisa para você não perder poder de compra no futuro. E aí você vai chegar lá nos seus 60, 70 anos, talvez aí diminuindo o seu ritmo, trabalhando um pouco menos e usufruindo dos momentos bons da vida, né? Aí, dependendo do quão raro for o seu trabalho e o quanto você souber divulgá-lo, esses 70, 60 anos eles começam a vir mais para próximo do tempo atual. E o quanto você guardar de dinheiro, claro, né? Então, acho que são esses 3 cenários. Você começa a jogar esses 70, 70 anos para cá, 60, 70 anos, e aí você talvez se aposente bem mais cedo, né? E aí fique fazendo o que você gosta, que pode ser trabalho também. Aí você vai fazer medicina,
Beleza, mas você tem que entender que você tem que ter um plano, entendeu? O problema é que a galera vive a vida sem ter plano, né? E, de novo, existem as pessoas que elas não têm capacidade de entender esse cenário e não terão um plano por incapacidade de compreender esse cenário, por incapacidade mesmo de entender esse cenário. Existem outras pessoas que vão ignorar esse cenário, vão falar, pô, isso aí é uma injustiça, eu acho que o governo... Vai mudar nada, vai seguir sua vida aí todo lascado, e se você não melhorar, enfim, o sistema é esse, é o jogo, pode criticar, mas pelo menos joga ele, entendeu? E essas pessoas que não conseguem ter essa noção, né, de se organizar para o futuro, é as que vão chegar daqui 20 ou 30 anos, né, que são mais jovens hoje, não estão se organizando, e aí vão se descobrir numa profissão que não gostam e precisando fazer uma transição de carreira, como muitos acontecem hoje. Então, se você está no primeiro bloco, sou uma pessoa, sou um estudante e tô estudando e tal, ou se não é estudante, você é um empresário que está abrindo uma empresa, sei lá, profissional autônomo ainda, né? O foco é, torne-se raro. Raro, tecnicamente, então você tem que saber mais que a média, não precisa ser o papa das galáxias. É o cara lá, pá, estudou na USP, fez um monte de coisa e publicou livro e artigo. Não, você não precisa saber essa pessoa, não precisa ser essa pessoa. Tem que ser um pouquinho melhor que a média dos seus concorrentes. Isso, convenhamos, não é tão difícil, porque as pessoas não leem e tal, não se desenvolvem. E aí isso já vai fazer com que você, se souber se divulgar, falar, se divulgar, estar nos locais estratégicos para divulgar o seu trabalho, e hoje a rede social talvez seja um dos melhores, porque as pessoas estão aqui dentro da rede social, né? Você não vai botar uma propaganda na rádio, né? Vai botar propaganda aqui. Então você está aqui, você tem que desenvolver capacidade técnica mais que a média e capacidade de se divulgar mais que a média, nesse primeiro momento. Neste primeiro momento, presta atenção, vou fechar o raciocínio. Neste primeiro momento, isso aqui é quase uma mentoria de carreira, né? Você tem que me pagar depois, hein? O pagamento vai ser entrar por reservatório de dopamina. Nesse primeiro momento aqui, se tornar raro, aprender coisas que você acha que não são tão importantes, porque eu me formei, eu não preciso saber disso, a população vai vir até mim. Não vai vir até você não, tá? Então, aprender tecnicamente, ser bom tecnicamente no que você está oferecendo, independentemente da área, saber se divulgar e se posicionar bem como um profissional ali, fazer um bom marketing, um bom branding, tá? E neste momento aqui, prestem muita atenção, essa é a parte que dói mais. Neste momento aqui, a sua satisfação com o seu trabalho vai ser quase negativa, tá? Vai ser quase menos alguma coisa. Por quê? Porque, cara, você tá dando tudo de si, tá dando porrada, trabalhando um monte, fazendo um monte de coisa, se organizando pra caramba e não tá tendo retorno. Porque você ainda tá na fase de comer conhecimento técnico, conhecimento de oratória, conhecimento de escrita, conhecimento de diferentes áreas, né, articulação, fazendo networking, organizando o seu posicionamento no mercado. E você não está ganhando por isso. E é aqui que grande parte das pessoas desistem. Grande parte desistem ou ficam de choramingação nos lugares. É nesse cenário aqui. Tá? Então esteja ciente disso. Num segundo momento, você caiu no mercado e você está entregando o seu tempo ou o seu produto, o seu serviço e ganhando em cima daquilo. É neste momento aqui que você vai cada vez mais aperfeiçoar aquilo que você já sabe e continuar escalando na sua divulgação para ter mais pessoas interessadas em você e você conseguir aumentar o seu rendimento. Aqui que mora a primeira armadilha é aqui, que a galera sai fora porque não tem retorno sobre aquele esforço investido, né? Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, a principal armadilha nesse segundo cenário é você gastar tudo que ganha. Porque você já vem de uma seca, né, de investimento pesado de tempo e energia, e frustração, expectativa e questão psicológica mesmo, além de física. Aí você começou a ganhar uma grana nos primeiros 3, 5, 6 anos e aí você começa a torrar tudo que você ganha porque eu estudei tanto para conseguir ganhar esse dinheiro, agora eu vou gastar todo esse dinheiro que eu ganhar. Então essa é a segunda armadilha. Por quê? Porque como você ganha, principalmente se você é um profissional autônomo, que o seu dinheiro é o seu tempo, né? Tipo um psicólogo, quanto mais o psicólogo atende, mais ele ganha. O problema é que se você gasta, cara, não tem fim. Entendeu? Um dia um sushi aqui, depois um restaurante ali, agora eu quero ir só naquele outro restaurante que é melhor, e aí roupa e não sei o que, e aí vai indo e você chega num cenário onde você
tá na roda dos ratos, né? Você tá trabalhando para gastar mais, para trabalhar mais porque você precisa gastar mais. E aí você gasta mais, você tem que trabalhar mais. Aí você trabalha mais, ganha mais, você gasta mais. E aí você fica naquele cenário. E essa armadilha é, cara, dos que vencem esse primeiro momento aqui, de dar porrada e não receber muito em troca e vencer essa primeira arrebentação, muitos caem nesse triângulo das bermudas financeiro aqui, digamos assim, e ficam vivendo sempre gastando tudo que arrecadam. E aí essa pessoa que está lascada. Por quê? Porque é muito difícil, depois que você atingir um determinado padrão de vida, você retornar a um padrão de vida pior, digamos assim. Então o ideal é fazer, assim como eu fiz, segurar um padrão de vida ruim, digamos assim, né? Obviamente melhorando pequenas coisas, principalmente que vão agregar ao seu trabalho, fazer uma academia, dormir no lugar, ter um ar-condicionado bom, né? Um computador bom para você estudar ou atender. Eu estou dando exemplo psicólogo, que é o que eu fiz, né? Não é difícil dar outros exemplos. Sei lá, comprar melhores comidas para você comer, ter, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas o ideal é que você sempre guarde mais dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro vai permitir com que você se atualize, faça novas coisas e se torne cada vez mais raro, fazendo com que as pessoas paguem mais ainda pelo seu trabalho. Beleza? Então, ok. Aí você está nesse cenário aqui. Aí você tem outro cenário, que é quando você começa a se tornar cada vez mais raro, e aí entra a terceira armadilha. Quando você começa a se transformar em cada vez mais raro no mercado e começa a ganhar uma grana bacana, aí entra um grande questionamento. Será que eu fico cômodo aqui ou acelero? Será que comodidade versus aceleração? Eu dou mais uma porrada e abro uma empresa, escalo esse negócio, ou tá bom esse dinheiro que eu tô ganhando e eu vou tocar o barco assim? Não tem resposta certa, tá? Não tem resposta muito certa, não. Vai depender dos seus objetivos. Tem gente que gosta de, eu quero ganhar mais e tal. Tem gente que não, tô satisfeito, minha vida é mais de boa. Aí, a partir daí, não tem mais resposta correta. Agora, em todos esses blocos de desenvolvimento que você for passar durante a sua vida, é interessante que alguns pilares sejam mantidos, né? Exercício físico, um sono de qualidade, tempo de qualidade com os seus pares, uma alimentação razoavelmente saudável. Então tem uma leitura ali, uma atividade cognitiva, tem algumas coisas que você tem que tentar manter. Em alguns cenários vai ser mais difícil, em outros cenários vai ser mais fácil, tá? É mais ou menos isso, cara. E é isso, e não tem muito o que chorar. Esse é o cenário de quem quer dar porrada e ter uma vida boa, financeiramente previsível e etc.